Queridos irmãos, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, livro do Deuteronômio, pegue a palavra de Deus, livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 13. Deuteronômio 18 é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém ou misericórdia? Está dividido, misericórdia. Escutei uns misericórdia, né? Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, 18, de 9 a 13. Vamos lá. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, aos feiticismos, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem agouros e adivinhos, a ti porém o Senhor teu Deus não o permite. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra, um beijo apaixonado. O tema da pregação desta tarde é: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Repete com o padre: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Repete para quem está do seu lado, olha para ele e fala assim: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Pergunta a pessoa do seu lado: você entendeu? Eu quero partilhar com vocês, antes de entrar propriamente dito no tema da pregação, um pouco sobre o livro do Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Esse livro traz a renovação religiosa. É uma resposta a um choque que está acontecendo da dominação estrangeira, de deuses pagãos, de mistura de ideias, mistura de coisas que não deveriam acontecer. Diante disso, o livro do Deuteronômio nos faz um chamado à pureza, e a base e a centralização do culto, da adoração a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Israel. O livro também, ele traz para nós, é muito importante entender essa base. O livro também traz uma tradição antiga, em uma época de grande crise para Israel. Quem é Israel? Somos nós. Quem é Israel? É você, sou eu. Quando coloca aqui o nome Israel, são os filhos de Deus. Mas na palavra de Deus, quando você escuta Israel, você pode trocar por Padre Anderson. Qual é o seu nome? Ixi Maria, vocês almoçaram? Sim, é. Não parece, vocês estão tudo fraquinho. Qual que é o seu nome? Eu já vou falando, quem dormir na minha pregação, eu dou besta de mão esquerda, cai durinho com a língua para fora, vai direto. Nada de dormir na pregação. Então, quando você ouvir Israel, você também pode colocar o seu nome, amém? Mas aqui o povo da antiga aliança, o povo Israel, eles estão passando por dificuldades, e o livro vem justamente para ajudar eles a superar esta crise, essas dificuldades que eles estão enfrentando. O livro também nos faz voltar e a preservar a essência da vida com Deus. Hoje o que o mundo tem perdido é a essência da vida com Deus, sim ou não? Sim.
vai se perdendo a tradição, vai se perdendo a lei, vai se perdendo o amor a Deus, vai se perdendo a essência da palavra. Então o livro do Deuteronômio, ele tem isso, ele traz essa perseverança da essência da vida com Deus, da aliança com Deus. E nós não podemos perder a essência, a aliança que Deus fez conosco. Eu e você não podemos perder aquilo que é essencial na vida de um cristão, na vida do ser humano. O livro também apresentou-se a Israel dizendo assim: obedecer e viver, desobedecer e morrer. Deuteronômio 30, 15 a 20. Ou seja, se eu obedeço a Deus eu vivo, se eu desobedeço a Deus eu morro. Mas sobretudo o que quer dizer isso? Vida espiritual ou morte espiritual. E tudo que o inimigo de Deus quer fazer na sua vida é matar você espiritualmente. Se você perde a essência da sua vida, que é Deus, você morre espiritualmente. Tem um santo da igreja que nos diz: quem não reza vira bicho. Quem não reza vira bicho. E aí basta você ver essas pessoas que fazem tatuagem, essas pessoas que vão pôr no piercing, em tudo quanto é lugar do corpo, e vão colocando chifrinho na cabeça. As pessoas vão perdendo a essência que é Deus, e vão se transformando na imagem do diabo, não mais na imagem de Deus, mas na imagem do diabo. As pessoas não estão transfiguradas, estão desfiguradas. Há uma desfiguração. O inimigo quer tirar a imagem e semelhança que você é de Deus. Ele quer que você seja imagem e semelhança dele, não de Deus. E quando olhamos para algumas pessoas, nós quase não conseguimos reconhecer, porque perderam a essência de Deus. O inimigo tem conseguido desfigurar as pessoas. Uma pessoa que vai para um baile profano nas madrugadas, ela não volta respirando Deus. Chega a ser assustador. Eu moro numa região de Santa Amaro, lá de Diocese de Santa Amaro, lá de São Paulo, perto do Autódromo de Interlagos, aonde lá agora fizeram uma concessão, que todos esses grandes eventos, como esses eventos de música, tudo quanto é esses eventos de música, todos esses grandes eventos, que você tem escutado, a propaganda nas grandes mídias, estão acontecendo lá. Quando você vê os jovens chegando, e mesmo os adultos entrando e saindo, você se assusta. Lá se faz grandes bailes funks. Eu conheço pessoas que trabalham numa empresa, da parte de caixa. E eles dizem: padre, algumas festas que tem aqui dentro, as pessoas caem bêbadas, elas caem encachaçadas, elas caem drogadas no chão, são arrastadas. Chega a ser assustador. A desfiguração da pessoa, o que o demônio vai fazendo com a sua vida, quando você perde a essência, quando você perde aquilo que Deus deu para você. Portanto, o livro do Deuteronômio, ele quer resgatar a essência, a aliança, ele quer resgatar aquilo que muitas vezes perdemos ao longo do caminho, pela influência hoje das mídias, pela influência hoje de tantas coisas más. E o livro vai dizer para nós, o livro tem o propósito de incentivar Israel, eu e você, aquele povo da antiga aliança, a obedecer a Deus. Israel, especialmente escolhido por Deus, ou seja, cada um de nós especialmente escolhido por Deus, para tomar posse de Canaã. E Israel manterá a posse da terra prometida, enquanto for obediente. Você terá a graça da terra prometida, enquanto for obediente. Você terá a graça da sua cura e da sua libertação, quando for obediente a Deus.
Você só terá a posse do seu milagre, da sua graça, da libertação que você precisa, quando você for dócil e obediente à palavra de Deus. Enquanto você for desobediente, enquanto você não viver aquilo que Deus te pede, você não terá a posse da terra prometida. Sabe aquela promessa que Deus tem para você? Sabe? Por que você não tomou posse ainda? Porque você não obedece, porque você não é fiel, porque você não busca a santidade ainda, porque você mente, porque você não faz a vontade de Deus. É preciso viver a fidelidade. Se você pega a palavra de Deus, sempre quando o povo de Deus perdia uma guerra, perdia pela infidelidade. Agora, a pregação de hoje é justamente o último versículo que foi lido. Serás inteiramente o Senhor teu Deus. Esse serás é um verbo que está no futuro do presente, do indicativo. A pessoa do singular, ser. Ou seja, hoje, de hoje em diante, serás. De hoje em diante. Hoje começa uma vida nova. A partir desse acampamento, um tempo novo serás. A partir de hoje, hoje. O ontem você não tem, o amanhã você não tem, você tem o hoje. Então, a partir de hoje serás. Ou seja, ele está indicando o que você tem que ser, o que você precisa ser, hoje e sempre. A partir de hoje serás, ou seja, quer dizer para nós, estar de forma determinada. Serás de forma determinada. Você vai ter de forma determinada uma condição. Qual que é a condição? Ser inteiramente de Deus. O Senhor está dizendo, você deve ser, de hoje em diante, inteiramente, não pela metade. Ou seja, quando ele diz isso, ele está dizendo assim, estar diante de Deus, ou seja, como condição, como situação. Agora, quando nós pegamos a palavra condição, quer dizer natureza. Quer dizer que Deus está dizendo para mim e para você, no livro do Deuteronômio, que eu e você precisamos ser determinados de uma certa condição natural. É natural, por quê? Porque quem te criou foi Deus. Quem te fez imagem e semelhança foi Deus. Livro do Gênesis. Então, o que é natural no ser humano? Ser de Deus. Amém? O que é natural no Padre Anderson? Ser santo. O que é natural em cada um de nós? É ser de Deus. Não é natural, meus irmãos, desculpa, mas não é natural, não é normal você ser do mundo, você ser do diabo, você ir para festas mundanas, ir para bebedeira, para as drogas, para a prostituição, adorar falsos deuses. Não é da sua natureza, a sua natureza é de filho de Deus. A nossa natureza, a nossa essência. O livro do Deuteronômio está dizendo a tua essência, a tua natureza, aquilo que é natural, aquilo que Deus colocou em nós, o sopro da vida, a nossa essência. Você não nasceu para ser outra coisa que não ser de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser pai, mãe, um casal de Deus. Essa é a sua essência. E o mundo tem tentado enfiar em você uma outra essência, ideologia, incentivar a morte no ventre, legalização das drogas. O mundo tem tentado trocar nossa essência. E infelizmente, meus irmãos, isso vai acontecendo, porque aí a gente quer trazer a vida mundana para dentro das nossas igrejas.
Quantos membros de pastorais que querem trazer a vida mundana para dentro das nossas paróquias? Você que é de paróquia aqui, aprenda isso, você não pode levar a vida mundana para dentro da igreja. Quando você entra na igreja, você tem que ser a imagem e semelhança de Deus, não é Deus que tem que ser a sua imagem e semelhança, e tem muita gente trocando as bolas. É você que tem que ser imagem e semelhança de Deus. Então se você vai para a igreja, se converta em nome de Jesus, sai dessa vida velha, está na hora de mudar. Muda. Aí quando o padre prega a verdade, o padre que é ruim, o padre que é radical, não, o padre Wagner Bahia está exagerando, não, o Danilo Gesualdo, não, o padre Bruno está exagerando, não, a canção nova é muito radical, não, é você que é light demais, você que é frouxo, larga a mão de ser frouxo, fala para a pessoa do teu lado, larga a mão de ser frouxo, fala para a pessoa do teu lado aí, fala, repete, pode falar, põe na minha conta, larga a mão de ser frouxo, fala, repete, é isso aí, fala assim, larga a mão de ser covarde, e assume seu catolicismo, assuma a tua santidade. Está cheio de cristão frouxo por aí, qualquer coisa, já sai chorando, já sai reclamando, aí já muda de paróquia, nada tá bom. Aí a gente fica procurando um lugar que passa a mão na nossa cabeça, né? Ai, aquele padre é tão bonzinho, aquele padre, ai, que bonitinho. Vai ele e você direto para o inferno. Meus irmãos, eu preciso me converter. Vejam, a nossa natureza, a nossa essência. E a segunda parte é inteiramente. Não é pela metade. Não é um quarto da sua vida, não é um terço da sua vida. Não é metade. Não é 10% da tua vida. Deus está dizendo para você, serás inteiramente. Corpo, alma, espírito, a vida humana, com todos os seus membros, com tudo que você tem, com tudo que você é, com a sua vida psíquica, com tudo que você é, serás inteiramente de Deus. Você não pode na igreja católica de domingo, e de sexta-feira você vai lá bater um tambor, você não pode. Você não pode ir na igreja de domingo e no meio da semana ir ali tomar um passe. Pode? Está cheio de católico assim? Cristão católico, apostólico romano não pode participar de práticas abomináveis, de lugares que não são de Deus, de seitas diabólicas. Eu e você não podemos abraçar, é palavra de Deus, o que está dizendo aqui na sequência da pregação. Então, ser inteiramente do Senhor teu Deus, só que o início da palavra diz, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá na mão, não te porás a imitar as práticas abomináveis daquela terra. Qual que é a ordem de Deus? Não imitar as práticas abomináveis deste mundo. Quem você está imitando? YouTubers? Jogador de futebol? Você está imitando quem? Esse povo de telenovela? Quem você imita? O linguajar que você usa é de quem? É o linguajar dos santos ou o linguajar de funkeiro? De musiquinha profana? Qual é o seu linguajar? Como que você escreve para os seus amigos? Qual é a brecha que você tem dado? Perceba como a gente vai perdendo a essência. E o inimigo vai colocando coisas, na nossa vida. Perceba, gente. E a gente vai ficando, vai abrindo concessão.
E é justamente na concessão que eu vou abrindo que o demônio vai entrando. Aquelas armadilhas que o Danilo Gesualdo falava para nós, que vão se tornando às vezes comum. Que o padre Wagner falava para nós. Que dentro de casa a gente vai ensinando o que é errado para os nossos filhos. E nós não podemos abrir concessão, meus irmãos. É o maior perigo que se faz abrir concessão para o mal. Ah, padre, mas se eu fosse radical em tudo, eu não vou ter amigo. É melhor não ter amigo nesse lugar, então. É melhor ser amigo de Deus. Se para ter amigos eu preciso ser profano, então prefiro ficar sozinho em casa, antes só do que mal acompanhado. Para ser amiguinho do amiguinho, aquelas piadinhas de grupo, aí fica trocando pornografia no WhatsApp. Aí você vai deixando que as abominações vão entrando. As falsas religiões, pornografia. Porque uma das maiores brechas que a gente dá para o demônio é a sexualidade. É uma das maiores brechas que se dá para o demônio. E nós temos que entender. A palavra de Deus diz, não imitar as práticas abomináveis. Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem que Deus está pedindo para você imitar? Ele mesmo. Depois nós encontramos, 1 Coríntios, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, sejam imitadores de Cristo como eu sou de Deus. Sejam. Ele está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, não imitadores das coisas do mundo. Eu te pergunto, quem são os seus ídolos? Nem me responde que eu tenho medo de você falar coisa errada aqui. Nem me responde. A gente vai imitando pessoas que não merecem a nossa vida, não merece a nossa família. Imite a Jesus Cristo, imite a Virgem Maria. Hoje é sábado nós lembramos de Nossa Senhora. Imite as virtudes de Nossa Senhora, imite as virtudes da mãe, do santo da sua devoção, imite as virtudes dos santos. Se nós queremos ser santos, precisamos imitar Jesus, imitar os santos, olhar a vida como eles viveram, esse problema, essa dificuldade, aquela situação, como que eles foram vivendo, e eu vou imitando, e eu vou lendo a vida deles, e eu vou me encontrando. Desde as férias desse ano, janeiro, que eu tirei ali no janeiro, um período de descanso, eu peguei para ler o livro de Santa Catarina de Sena, o Diálogo. E tem uma parte, para você ficar tranquilo, que eu vou falar mal de mim mesmo agora, tá bom? Taca a pedra em mim. Que ela vai falando do pecado dos padres. Diálogo, né? Catarina de Sena está dialogando com Deus. Conversa com Deus, oração. E ela começa a falar do pecado dos padres. Eu comecei a ler e falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Eu ri demais quando o padre Wagner Bahia falou assim, lá em casa eu coloquei uma caixinha para o pessoal colocar o que achava de mim. Eu achei que ia ser só coisa boa. Veio 180 papelzinhos, peguei os 20 pior. Padre, eu rachei o coco aquela hora. Eu não vou fazer na minha paróquia não, que eu acho que vou entrar em depressão, padre. Acho que eu vou entrar em depressão se eu fizer um negócio desse, né? Mas a gente começa a ler a vida dos santos. A gente começa a ler a palavra. Aquilo vai purificando, vai limpando. A gente vai renovando a aliança e fala, isso eu preciso melhor, isso eu preciso ser melhor. Agora, você não pode ser hipócrita e cretino. Começa a ler um livro, começa a ler a Bíblia. Nossa, fulano é assim, né? Ele tem que se converter mesmo, né? Aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Louvado seja, obrigado, Jesus, né? Aquele que, nossa, aquela pessoa, ela tem que ir pecado mesmo, Jesus, eu vou rezar por ela. Mas Jesus está falando você, a leitura é sua, não é do outro não, ô jumento. A leitura é tua, não é do outro. Olha para o teu coração.
Aí você está na pregação aqui, você fala, nossa, aquela pessoa podia estar aqui, está bom ouvir isso aqui. Não, Jesus queria que você ouvisse, você está aqui, é para você se converter, não aquela pessoa, agora é para você, não é para o outro. Olha para o teu coração e fala, o que eu preciso mudar? No que eu preciso me converter? Qual é a situação que eu preciso sair? Que eu estou amarrado e correntado? Agora veja, meus irmãos, essas práticas abomináveis aconteceram ao longo de toda a história da salvação. Você pega Moisés sobe o monte para pegar as tábuas da lei. Deus diz, desce porque o povo está me traindo. O que aconteceu? Foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Veja, Deus acabou de libertar eles da escravidão, mas achando que Moisés estava demorando e eles tinham sido abandonados, eles fazem um bezerro de ouro. Veja como que muito facilmente o ser humano, o Filho de Deus, eu e você, diante das dificuldades, temos uma tendência a buscar deuses, temos uma tendência a buscar a vida velha, e esquecemos rapidamente de onde Deus nos tirou e aonde Ele quer nos colocar, na terra prometida. Aonde Deus quer nos colocar? Veja, no Antigo Testamento nós encontramos adivinhos. Saul era rei. Só que Saul entra numa inveja muito grande de Davi. Saul fica tão cego que diz a palavra que ele vai consultar bruxa. Ele era rei de Israel, ungido para ser rei, com todas as capacidades que Deus o capacitou. Mas ele se perde, e ele vai buscar bruxaria. Veja, meus irmãos, Moisés ora a Deus, eles estão atravessando o deserto, conquistando muitos lugares, mas num dado momento Moisés começa a rezar, Deus não atende mais da oração de Moisés, e Deus diz, vai lá. Quando ele volta para ver o que o povo estava fazendo, eles estavam deitados com mulheres pagãs. Veja, meus irmãos, Salomão, que pediu sabedoria para Deus, no fim de sua vida, ele vai adorar deuses pagãos, vai queimar incenso para deuses pagãos, e vai construir templo para deuses pagãos, e vai se unir com mulheres pagãs. Quem está de pé, cuidado para não cair. O inimigo vai tentando achar uma brecha. A carta de São Pedro diz, o demônio é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Meu irmão, minha irmã, o demônio está louco para te devorar, louco para devorar a tua família, meu sacerdócio, a cada um de nós. E nós temos que estar atento com as brechas, com as concessões, com quem a gente imita, o que a gente faz, o que entra dentro de casa, o que nós estamos praticando, se estamos rezando, indo na missa, confessando, praticando os sacramentos, nós precisamos ficar atento, para depois não passar por um processo doloroso de possessão, de manifestação, de obsessão, de vexação, e aí ter que ficar procurando um padre para rezar, para libertar, para fazer um exorcismo. Quanto sofrido é, o padre Wagner está aqui, sabe, padre Rufus passou por aqui, tantos outros padres. Nós sabemos o que é rezar por uma pessoa com problema espiritual, é sofrido. Deus, Ele te liberta e você é feliz. O inimigo te escraviza para te humilhar, porque ele não ama, ele só tem ódio no coração, é vingativo, e tudo que ele puder fazer para destruir você, ele vai. Portanto, meus irmãos, não abra concessão. Também no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, Tiago, João, os apóstolos estão pregando a palavra, e com autoridade, Simão o mago, vai dizer, quanto custa esse poder? Eu quero esse poder. E Pedro responde, esse poder não se compra. Isso aqui é pura graça de Deus, é ação de Deus, é o Espírito Santo. Veja que nós vamos encontrar práticas abomináveis ao longo de toda a história da salvação. E sempre grandes homens e mulheres de Deus combateram o pecado, combateram o demônio, combateram. Esse é um combate eterno. Enquanto Jesus não vier na sua segunda vinda gloriosa, ou enquanto você não for chamado por Deus para a glória de Deus, você vai ter que combater a carne, o mundo e o diabo.
tem um combate. E esse combate tem que ser travado. Existe um combate espiritual. Está aí, meus irmãos. O inimigo vai tentar aqui, vai tentar ali, ele é repetitivo, e vai tentar aqui, vai tentar ali, mas não consegue aqui, ele vai tentar aqui, e provoca ali, vai, aí volta aqui, volta ali, vai ali. Ele fica tentando o tempo todo, e esse combate é um combate que só acaba o dia que Papai do Céu nos chamar, ou o dia que Jesus voltar. E a importância de vivermos aquilo que foi pregado para nós, revestir-se da armadura de Deus, estar revestido da graça de Deus. O Padre Bruno falou tanto de não deixar se intimidar pelo demônio, e nós precisamos fazer esse caminho. Veja, meus irmãos, em Levítico 18, 21 diz assim: não darás nenhum dos teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e nem profanarás o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Aqui, no livro do Levítico, nós encontramos um demônio, uma entidade, chamado Moloque. Esse Deus pagão está em Canaã, essa terra que Deus queria dar para os filhos de Deus. Por isso que ele vai dizer: não imitarás as práticas abomináveis da gente daquela terra. Vocês vão tomar posse dessa terra, mas você não pode imitar a prática deles. Qual que era a prática deles lá? A criança recém-nascida era colocada no fogo, era morta no fogo, viva, para esse Deus chamado Moloque. E o que Deus está dizendo? Não farás teu filho passar por mesma coisa que eles fazem lá. O sacrifício de crianças. Também em Jericó, também acontecia esse sacrifício de crianças para deuses pagãos. O que nós estamos sacrificando para o demônio? Talvez você não esteja sacrificando teus filhos, mas você está sacrificando a tua fé, o teu esposo, a tua esposa. Você está profanando o teu berço, você está profanando a tua família, você está sacrificando a tua família para demônios, indo fazer trabalho aqui, fazer trabalho ali, encruzilhada aqui, encruzilhada ali, e faz uma amarração para o amor aqui, uma amarração para o amor ali, e coloca alho, copo d'água atrás da porta, dá o alho aqui que eu gosto de comer alho frito, sai fora, fica pondo alho atrás da porta, e ferradura, se ferradura der sorte, cavalo não puxava carroça, e aí põe aqueles elefantinhos com a bunda para fora. Eu quero que esse elefante dê um pulo lá na sua casa. E bruxinha, incenso dessas casas, e figuinha, e trevo de 4 flores, e sortilégio, e espírito guia. E aí você vai pegando todas essas coisas, você vai usando, vai usando, vai usando. É uma roupa, é isso, é aquilo. E você vai se enchendo dessas coisas. É uma misturada só. E leitura de carta, e leitura de mão. E energia pela mão. Quantos cristãos católicos estão perdidos? Perdidos, que não são inteiramente de Deus, que perderam a sua essência. Agora você está entendendo a pregação, sim ou não? Serás inteiramente, na essência, por inteiro, somente do Senhor teu Deus, e de mais ninguém. Católico tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade eterna. E Deus tem todo o poder para te dar tudo o que você precisar. Você não precisa consultar agouros, feiticeiros, adivinhos. Consulte a palavra de Deus, consulte o Espírito Santo, consulte Nossa Senhora, consulte o padre da sua paróquia, e você vai ser a pessoa mais feliz da sua vida.
Quanto que a gente cobra para atender você em confissão? Nada. Quanto que a gente cobra para rezar por você por cura e libertação? Nada. Aí você vai nesses lugares. Para fazer esse trabalho aqui é R$1.000. Aí você vai dar R$1.000. Aí você vai na igreja católica pedir uma certidão na paróquia. Quanto que é a certidão? R$30, só para pagar o papel. Nossa, R$30? Reclama. Não, reclama. Quanto que é para casar na igreja? Um salário mínimo. Nossa, tudo isso? É por isso que a igreja está vazia. A minha igreja está vazia não, a minha igreja está lotada, não cabe espaço, tem que colocar mais missa. Só que vai fazer uma festa de 20, 30, 40, 50 mil reais. Estou mentindo? Perdemos a essência. O livro do Deuteronômio está dizendo para nós: voltem à essência. Voltem à essência. Levítico 19:31 diz: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. É palavra de Deus. Depois você pega aqui Êxodo 20, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus perante mim. É a palavra de Deus quem está nos dizendo. O catecismo da igreja católica, escuta aí só o que o catecismo diz para nós. Parágrafo 21:16 diz assim: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, quiromancia, interpretação de presságio de sortes ou fenômenos de evidência, recurso aos médios. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, e ao mesmo tempo que é um desejo de estar com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso, que devemos a Deus e só a Ele. É catecismo. Não é o padre Anselmo, está dizendo, é a igreja que diz isso. Eu estou lendo ipsiliter. Para não dizer que eu estou inventando para vocês nada. É a igreja quem nos diz isso. Eu não posso participar dessas práticas. É abominável aos olhos de Deus. Deus abomina. Para de misturar. Chega na sua casa, faz uma limpeza. Arranca tudo que não presta. Se tem alguma coisa na sua bolsa, já vai no banheiro ali, já joga tudo, dá descarga, joga fora. Mas não volta com esses objetos supersticiosos, coisas que não são de Deus para a sua casa, e sai dessa vida em nome de Jesus, enquanto é tempo. O Monsenhor Jonas, Padre Jonas Abib, ele tem um livro chamado Sim, Sim, Não, Não. Eu super indico para vocês, está na livraria. Esse livro custou muito para o Padre Jonas, em um devido estado do Brasil, ao ponto de ele quase ser preso, porque justamente aponta sobre essas práticas abomináveis, e de modo especial a partir da página 100 para frente, todo o livro, mas de modo especial quero falar para vocês da partir da página 100, o Padre Bruno falava aqui de Zaqueu, que Deus entra na casa dele, mas o Padre Jonas vai dizer que quando Deus entra, Deus transforma. E qual foi a transformação? Zaqueu entra na casa dele, e ele diz para Jesus: se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Uma conversão verdadeira. E o Padre Jonas vai dizer: quando a conversão toca no financeiro, é porque a conversão é verdadeira. Está escrito lá no livro. Eu vou só perguntar, não precisa me responder. Você é dizimista na sua paróquia? Ponto. Não precisa me responder. Pensa. Você contribui com a Canção Nova, caso você não... Padre, não sou dizimista, mas eu sou um dizimista da Canção Nova. Ponto. Agora, se você não ajuda, você está em pecado. Porque é mandamento da igreja pagar dízimo. É brecha para o demônio.
A palavra de Deus diz que você tem que devolver uma porcentagem para Deus, 10%. E Deus diz, você está me enganando, no quê? No dízimo, nas ofertas. Pague o dízimo 100% integral. E veja se eu não abro as comportas do céu para você, não curo, liberto, restauro, e você vai prosperar na sua vida. Tem muita gente escrava do demônio, não só pelas práticas abomináveis, mas também porque é muquinha, mão fechado. Não tem coragem de fazer uma doação, não tem coragem de ser dizimista. Compra maço de cigarro, compra porcaria que não presta, compra cachaça da cara, mas não tem coragem de dar 10% para Deus. Por isso a vida não vai para frente, está amarrada, está acorrentada. E o demônio está te escravizando, e você não vê isso, que você está acorrentado. Quantas pessoas amarradas por Satanás, porque não vive os mandamentos da igreja, porque não vive as leis, os mandamentos de Deus, porque não vai na missa de domingo. Estou cansado, eu também estou, eu tenho 4 missas de domingo para celebrar. Eu celebrei a semana inteira na paróquia, lá semana passada, viajei para Fortaleza, voltei de Fortaleza, fui para a TV Cancinal, voltei, estou aqui de novo, vou voltar para casa. Também, não parei. Mas tem que estar lá. Tem que estar lá. E veja, meus irmãos, a palavra de Mateus 6, 24 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontroláveis, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo diz isso. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que não presta. Vai ficando de pé, quero convidar o padre, o Danilo, a rezar comigo aqui, por favor. Venham rezar comigo, o Ministério de Música. Eu quero convidar você a fazer uma oração de renúncia. Pedir ao Danilo, o padre Wagner, que me ajude aqui. Como irmãos, estamos juntos nesse acampamento, um rezando pelo outro, um intercedendo pelo outro, partilhamos tantas coisas lindas aqui. Nós queremos viver esse momento de intimidade com o Senhor, esse momento belo com o Senhor, onde nós queremos renunciar às práticas do mal, que nós precisamos fazer uma limpeza na nossa casa. Aí talvez você diga assim: padre, mas tal coisa você não falou, então não preciso renunciar. Precisa também. Em 50 minutos não dá para falar tudo, é quase impossível, mas você entendeu a essência. Deus te trouxe aqui para você recuperar a sua essência, para você recuperar aquela pureza. Você que perdeu o rumo e a direção. Salomão perdeu a direção, Saul perdeu a direção. Quando nós paramos de obedecer a Deus, a gente começa a perder a direção. Nós começamos a cometer erros gravíssimos. Cometemos fazer coisas que escandalizam. Se você não se escandaliza mais, eu me escandalizo quando vejo algumas coisas. Eu me assusto. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, eu falo: o quê? Mas assustado. Quais são as abominações que você tem praticado, que para você se tornou normal, e que não são normais, e que você precisa limpar da sua casa? Feche um pouquinho os teus olhos, põe a mão no seu coração. Quais são as abominações? Quais são os males que você praticou ou tem praticado? Pensa um pouquinho. Repete comigo, junto com o padre Wagner. Pedir para o Danilo: padre, se puder nos ajudar com uma oração de renúncia. Sim. Um dos grandes males hoje na nossa humanidade, e que tem trazido muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente as mulheres, estão sendo mais afetadas com o pensamento que está sendo muito lascivo,
pensamento do aborto. Eu sou a favor do aborto. Eu já aconselhei alguém a abortar. Se tivesse acontecido comigo, eu faria isso também. Então, essa é uma abertura muito grande. Quantas crianças, quantas mães, quantas crianças que traz no seu coração, traz no seu pensamento de suicídio e de morte, porque muitas vezes a sua mãe pensou em abortar. Então, o espírito de morte é um espírito que vai desde o ventre materno, às vezes ali, porque a mãe e o pai têm autoridade e poder sobre a sua casa de abençoá-la. E às vezes você, como pai, não teve esta graça, não tomou esta riqueza para a tua vida, porque no dia do casamento Deus te pediu que você fosse a cabeça da sua casa, que você educasse sua família na lei de Cristo, da igreja, e você foi esquecendo, deixando de rezar, deixando de ir na igreja. Então vai dizendo: Senhor, eu quero renunciar a toda a prática, tudo que eu deixei de fazer a vontade de Deus. Eu prometi amar minha esposa na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, e deixei de fazer. E vai dizendo: eu quero hoje assumir o meu compromisso de pai. Se eu deixei de amar, como eu prometi naquele dia do meu casamento. Você que é mãe também, você que é esposa, você prometeu amar na saúde, na doença, ser fiel. E muitas vezes entraram no seu pensamento de homem, de mulher, o pensamento de adultério. E esse pensamento foi ficando na sua casa, está rodando, esperando a oportunidade para destruir o teu lar com adultério. Se não destruiu fisicamente no ato, mas já destruiu às vezes nas ações de masturbação, de pornografia. Ele vai adentrando, ele vai arrumando um jeito e vai dizendo: eu quero renunciar a isso. Se eu aprovei, se eu aceitei esse pensamento de morte, de aborto, de as pessoas que devem morrer porque cometeram um crime, eu sou a favor da morte, da pena de morte no meu país. Há muitas pessoas que trazem um espírito de morte dentro de si, porque ele está permitindo isto entrar na sua casa, porque ele traz dentro do seu coração, vieram na sua história esse espírito de morte. Então vai dizendo: eu quero renunciar a todo espírito de morte. Porque eu não nasci para morrer, eu nasci para viver eternamente. A nossa alma não vai morrer, a sua alma não vai morrer. Quem vai dar destino à sua alma é Deus. E Deus, mesmo que você for para o purgatório, você vai receber um corpo novo. Mesmo que você for para o céu, você vai receber um corpo. Mesmo que você for lançado no inferno, você vai ter um corpo. E de lá, ninguém vai ficar sem um corpo, porque Deus é que dá destino. Então a morte não tem poder de matar a sua alma. Ela pode destruir fisicamente, espiritualmente, mas não tem poder de matar a sua vida. Ninguém tem. Então tira esse, vai dizendo: eu quero renunciar todo espírito de morte, todo pensamento de suicídio, de morrer, de desistir de viver. Às vezes eu fico sonhando com a morte, pensando na morte, querendo viver da morte. E às vezes você alimenta na sua casa, alimenta para os teus filhos, porque você perdeu um filho, você perdeu uma filha, e você fica alimentando da morte do seu filho, da morte da sua filha. Entrega ele nas mãos de Deus, porque no dia que você batizou, ele pertence a Deus, ele já é de Deus. Se foi seu esposo que morreu, você fica alimentando a morte do seu esposo, da sua esposa, e fica pensando nesta morte. Deus nosso não é um Deus da morte, é um Deus dos vivos. E Deus te trouxe aqui para te devolver a vida, não a morte. E diga: eu renuncio ao espírito de morte para minha casa, para o meu coração, para os meus pensamentos, para os meus desejos. Seja qual tipo de morte for, te entregamos, Senhor, esta graça da vida, porque nós estamos aqui para viver. Mesmo que as doenças, mesmo que a enfermidade bate contra nós, o Senhor nos dará uma vida nova.
Nós não, diante de Deus, teremos uma vida nova. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos. Pegue seu braço direito e repete comigo: eu. Fala seu nome completo. Em nome de Jesus. Em nome de pela Jesus. intercessão da Virgem Maria. Pela intercessão da Virgem dos anjos Maria, e santos. dos anjos e santos. Renuncio. Eu renuncio ao demônio. Ao demônio. Autor e princípio do pecado. Autor e princípio do pecado. Eu renuncio. Eu renuncio ao demônio. Ao demônio. E a todos os seus dardos. E a todos os seus inflamados. Inflamados. Contra a minha vida. Toda a minha contra a vida. minha família. Contra a minha família. Eu renuncio. Eu renuncio a todo pacto. A todo pacto que eu fiz com o demônio. Que eu fiz com o demônio. A toda a consagração que eu fiz. A toda a consagração que com eu o espírito fiz. do mal. Com o espírito do mal. Em qualquer seita diabólica. Em qualquer seita diabólica. Em qualquer situação que eu vivi. Em qualquer situação que eu renuncio agora. Eu renuncio agora. E coloco aos pés da cruz do Senhor. E coloco aos pés da cruz do Senhor. Qual é o lugar que você frequentou, que você não renunciou e que você não confessou ainda? Renuncie agora em nome de Jesus. Esse lugar que você frequentou. Ou qual é a abominação que você tem praticado? A sexualidade desordenada. Qual é a prática abominável que você tem praticado? Renuncie agora em nome de Jesus agora. Pelo poder do sangue de Jesus, vai renunciando agora todas as práticas abomináveis que você tem, com todos os objetos que você possui, que você vai se desfazer em nome de Jesus a partir de hoje. Serás inteiramente do Senhor teu Deus a partir de hoje, não mais pela metade, não mais um terço, não mais um quarto, mas serás inteiramente. Repete com o Padre: eu renuncio a todas essas práticas que eu lembrei agora, e eu coloco aos pés da cruz do Senhor. Eu renuncio a toda maldição que eu lancei ou lançaram sobre mim. Eu renuncio a toda falta de perdão, a todo ódio, raiva, vingança, a todo espírito de morte e suicídio. Eu renuncio e coloco aos pés da cruz do Senhor. E eu proclamo agora que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. E não há outro. E não haverá outro. Que não seja Ele. Solta sua voz na linguagem do Espírito. Porque se em algum momento o mal entrou, continua rezando em línguas. Porque se em algum momento o mal entrou na nossa vida, trazendo a morte e a destruição, o Espírito Santo agora está trazendo a vida sobre nós. Nós te pedimos, Jesus, o batismo no Espírito Santo. Que todas as áreas da nossa vida que foram um dia tomadas pelo mal, que todas as realidades da nossa vida que um dia foram tomadas pelo inimigo, sejam agora preenchidas pela presença do Espírito Santo. Continua rezando em línguas, pedindo que a presença do Espírito Santo de Deus te enchendo expulse para fora de você todo o mal. O Espírito Santo que ora com gemidos inefáveis e que Ele suplica ao Pai aquilo que nós precisamos. Pelo sangue de Jesus, pela presença do Espírito Santo, sejamos libertos de todas as amarras do demônio. O Senhor está libertando pessoas. Perdão, desculpa. O Senhor está libertando pessoas de falsas enfermidades, doenças, dores no estômago. Você que estava com muita dor de cabeça, parecia uma enxaqueca, é a libertação que o Senhor te faz agora. O Senhor está libertando muitas pessoas. Você que está com uma infecção urinária, o Senhor está te libertando dessa infecção urinária. O Senhor vem tocando agora. Uma pessoa que tem muitas, você sente como que choques no seu corpo.
nas pernas, na sola do pé, você sente como que choques. O Senhor te liberta agora de todas essas situações. O Senhor está libertando muitas pessoas, são muitas as curas, pessoas que estão sentindo muita dor de estômago nesse momento. O Senhor está libertando de alimentos consagrados, que você comeu e bebeu alimentos consagrados em seitas, pessoas te deram alimentos consagrados. O Senhor liberta muitas pessoas agora. Obrigado, Senhor. Só um minutinho agora. Você tem água aí? Tem água? Pega água. O Padre vai abençoar e usar esta água para que você tome, para que seja sinal já de santificação do seu interior, de toda a contaminação de comidas, bebidas, de tudo aquilo que não é teu. Dignai-nos abençoar esta água, para que, tomado a aspergida, seja para a nossa cura e libertação, e afasta de nós toda a força maligna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma um pouquinho desta água, toma um pouquinho, joga um pouquinho na sua cabeça. O Padre também nos deu uma ideia, o Padre Wagner, né, Padre? Quem vai estar na missa aqui agora às 4 horas? Você não pode perder, está imperdível. Nós fizemos aqui oração de renúncia. Na missa, eu e o Padre Wagner, acredito que o Padre Bruno vai estar conosco, nós vamos fazer a renovação das promessas do batismo para a sua libertação total. Amém? Você não pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Faz festa para Ele. Leva uma garrafinha de água. Leva água para a missa para a gente abençoar. Diante de ti fugirão